saber que o desenvolvimento do seu filho está acontecendo exatamente como esperado para a idade dele? Como saber se ele está atrasado ou até mesmo adiantado, já que neste ponto do florescer você sabe que estar adiantado no processo de desenvolvimento não é uma qualidade que a gente procura. Muito bem-vinda à nossa sala, muito bem-vinda de volta ao nosso portal. E agora a gente vai entrar nesse portal para receber novos conhecimentos. Conhecimentos esses que vão fazer muito sentido com tudo que você já estudou até aqui. A gente vai aprender agora as fases de desenvolvimento da criança, mas não só as fases de desenvolvimento físicas, aquelas que são mais conhecidas como o Terrible 2. Falaremos também sobre ele, porque existe, mas a gente vai além, a gente vai estudar as fases de desenvolvimento anímicas, que são fases de desenvolvimento muito marcadas, que acontecem na casa de todas as famílias. O comportamento da criança muda bastante, gera uma super insegurança e ninguém sabe de onde está vindo. Eu vou te contar tudo isso e você vai conseguir colocar o seu filho nesta linha cronológica do tempo para compreender a sua essência na passagem do tempo. Você já reparou que sempre que eu faço menção à infância, eu faço menção aos setênios. O primeiro setênio de 0 a 7 anos, o segundo setênio de 7 a 14, o terceiro de 14 a 21. Os setênios são períodos de 7 anos que marcam o desenvolvimento humano. Cada setênio, cada período de 7 anos tem uma grande missão, tem um grande objetivo a ser conquistado pelo ser humano. Cada um, dentro da sua individualidade, vai viver essas fases e vai viver esses desafios de uma maneira única. No entanto, todos os seres humanos, todas as crianças vão passar pelos mesmos setênios e, de uma maneira geral, vão ter que lidar com desafios que são parecidos nos termos do desenvolvimento humano. Reconhecer essas fases é um caminho muito importante para que, enquanto adulto e educador responsável por essa criança, você seja capaz de dar para ela exatamente o que ela está precisando para desenvolver aquilo que é o objetivo do setênio no qual ela está. Em cada fase tem uma série de habilidades, seja físicas, emocionais, espirituais, que estão sendo desenvolvidas. E quando a gente tem essa consciência, a gente pode dar suporte para que essa criança venha à tona, para que o seu potencial floresça. Não para que eu faça dela aquilo que eu acho que ela tem que ser, mas que eu permita que ela desabroche. Tem um trecho que eu quero ler para você que é muito lindo. Diz assim: só quando meu pensar for luz, minha alma brilhará. Só quando minha alma brilhar, a terra será uma estrela. Só quando a terra for uma estrela, serei realmente um homem. Herbert Hahn. Linda, né? Esse é o caminho que nós estamos fazendo enquanto seres humanos. E o primeiro passo é transformar o nosso pensar em luz. E com base nisso, eu quero agora dar uma visão para você do que acontece de mais importante, de uma maneira resumida, em cada um dos 3 primeiros setênios. Por quê? Com o nascimento, a gente tem a chegada do corpo físico, né? Esse bebê já tem um corpo físico dentro do útero, mas ele só se individualiza no parto. Então, esse corpinho vem ao mundo e se torna um indivíduo. E até os seus 21 anos, este indivíduo em formação é cuidado, orientado, guiado e preparado pelos seus pais. Pai e mãe compartilham a principal tarefa de dar todo o entorno, ambiente, educação, desenvolvimento de habilidades que essa individualidade vai precisar ao longo da sua vida. Com 21 anos, então, esse indivíduo se torna um adulto e agora responsável pela sua própria jornada na Terra. Vai responder pelas suas escolhas, pelas suas vivências, pelos seus erros e acertos. A partir de 21 anos, o mundo é da criança. Então, até lá, temos 3 setênios
nos quais somos responsáveis pela criança. Antes de entrar nos detalhes dos 3 primeiros setênios, eu quero te falar sobre a nossa influência nessa educação. Quanto menor é a criança, inversamente proporcional é a nossa influência. Quanto menor é a criança, mais influência eu tenho sobre ela. Quanto maior é essa criança, se torna um jovem, perto da sua vida adulta, menor é a minha influência, porque ela já está muito perto de ser autônoma, de ser um adulto livre, com 21 anos, anímica e espiritualmente. Então, com 19, 20 anos, a minha influência já é muito pequena comparada a uma criança de 1, 2, 3 anos. Então, a educação ela é tão mais efetiva quanto mais cedo a gente começa a entender essas necessidades e a atuar enquanto exemplo de humanidade, tá? Isso é importante você ter aí. Não te desabona da sua responsabilidade até 21 anos, mas é importante saber que essa interferência ela vai diminuindo quanto mais essa individualidade vai chegando no nosso filho. E aí nós chegamos no primeiro setênio. A chegada do mundo espiritual para o mundo material. A individualização desse corpo físico a partir do parto. De 0 a 7 anos, essa criança ela vai se apropriar do seu corpo físico e terminar de amadurecer esta corporalidade. Somente com os seres humanos, nascer não significa estar pronto. Se o ser humano que acabou de nascer fosse abandonado sem nenhum cuidado, ele não tem a menor chance de sobrevivência, porque ele não está inteiramente pronto ainda, como pode acontecer no reino animal, em algumas espécies. O ser humano ele precisa de cuidado e ele não está pronto ainda. Então, quando ele chega ao mundo, ele tem vários órgãos que ainda estão terminando de formar, outros que vão demorar alguns anos para amadurecer. E todo esse processo, que é o processo mais intenso de toda a nossa existência, em termos de crescimento, no primeiro setênio a gente cresce tanto quanto em nenhuma outra etapa da nossa vida a gente vai fazer igual. Então, é importante entender que a energia vital da criança, aquilo que mantém a sua saúde, que mantém a sua harmonia, toda essa energia que ela é construtora, formadora desses órgãos, ela está 100% empenhada em terminar de formar o sistema neurológico, em terminar de formar o sistema nervoso central, em terminar de formar os pulmões, os órgãos respiratórios, inclusive o sistema rítmico, ele só vai amadurecer mesmo no segundo setênio. Então, é um processo que demanda muito tempo, muita energia vital e o entorno necessário para isso, que vai unindo todos os elementos, todos os elos da rotina da criança que nós estamos falando desde o início do florescer. Em termos de marcos, além da idade de 0 a 7 anos, a gente pode usar os marcos físicos, mais fáceis de serem identificados. Então, o primeiro setênio ele vai do nascimento até a troca dos dentes. Quando começa a trocar os dentes de leite pelos dentes definitivos, e isso é em torno de 7 anos. Porque apesar de os marcos serem conhecidos, eles podem ser também individualizados para cada um. Além de formar o corpo físico, um outro objetivo do primeiro setênio é a compreensão, a vivência interna por parte da criança de que o mundo é bom. Isso significa que, na medida do possível, a gente deve oferecer para a criança um ambiente harmonioso, um ambiente estável, limpo, organizado, mas não só o ambiente físico, aquilo que você pega, aquilo que você vê, mas o ambiente anímico deve seguir a mesma sequência. Um adulto seguro, um adulto que tenha previsibilidade, um adulto no qual essa criança pode olhar e ter segurança que está tudo bem imitar esse adulto. Porque no primeiro setênio, o lema da criança é imitação. Ela vai aprender a se tornar um ser humano imitando esse adulto. Então, se o adulto que está diante dela é um adulto que grita, é um adulto que muda de regra, muda de opinião o tempo inteiro, é um adulto sem senso de moralidade, sem um mínimo de organização, sem rotina, cada hora dorme numa hora, com hábitos negativos, é exatamente o que a criança vai imitar.
E é tão fácil observar isso quando a gente encontra adultos que replicam a vida dos seus pais, mesmo nos hábitos mais nocivos. Porque isso vai conformando aquela individualidade. Mas lembre-se que a partir de 21 anos cada um responde por si. Depois de 21 anos dá mais, porque papai fazia isso, por isso que eu faço hoje. Não dá mais, a gente precisa ter autorresponsabilidade. No entanto, enquanto pai e mãe, a gente vai refletir sobre isso para que nós possamos ser esse exemplo para as crianças. Exemplos dignos de ser imitados. O primeiro setênio, a chegada ao mundo, é, portanto, uma base na qual essa individualidade vai pisar a vida inteira. Quando ela lidar com um desafio, com uma dificuldade emocional, com uma dificuldade financeira, com uma dificuldade de relacionamento, ela sempre vai estar pisando neste chão da infância. E por isso é tão urgente que a gente modifique a forma como a gente educa as crianças. Não tem como mudar o mundo se não mudar a infância. Vamos continuar entregando para o mundo adultos cheios de problema, cheios de coisas para resolver. É claro que estamos aqui, a vida é imperfeita, os nossos filhos vão ter as questões deles para resolver, porque eu não sou perfeita e você não é. Mas precisamos fazer um esforço autoconsciente para dar mais possibilidades para as crianças, que elas não tenham que passar 10, 15 anos, depois dos 21, tendo que se recuperar da sua criação, tendo que se encontrar, se achar na vida. Muito melhor será se eu puder entregá-los inteiros aos 21 anos para que eles possam seguir a jornada deles. A gente já consegue estender a velhice, por exemplo, né, com o nosso estilo de vida, com a tecnologia, com tudo que está disponível hoje no mundo moderno, a gente pode viver com mais saúde por mais tempo. Mas não existe tecnologia capaz de aumentar o tempo da infância. Os primeiros 7 anos são sagrados. E é quando a nossa sementinha ainda está debaixo da terra. Aquela sementinha, ela ainda não se mostrou para o mundo. Nós não sabemos o que ela vai vir a ser. Eu não sei se ela vai ser uma amoreira, como a gente falou, ou não sei se ela vai ser um girassol. Eu ainda não vi essa essência. E eu preciso, com uma calma interior, conhecimento, amorosidade, observar essa semente desabrochar, com interesse genuíno em reconhecer a sua essência, para dar para ela as melhores possibilidades possíveis. Vamos falar de energia vital? Ela é muito importante, como eu disse desde o início do nosso processo. Nós temos, eu gosto de fazer uma metáfora, uma analogia, que ela é bem boba, mas intelectualmente ajuda a gente a entender o que é a energia vital. Eu gosto de falar que a energia vital é como se fossem os pedreiros de uma obra. Eles são os responsáveis por colocar na prática a execução daquele projeto. Um dia, esse projeto foi desenhado, antes de eu chegar aqui. E ele agora precisa ser executado, eu cheguei. Tem um monte de coisa ainda por executar. A nossa energia vital é como se fossem esses pedreiros, responsáveis por executar o projeto que já foi desenhado. Só que a gente recebe essa energia vital, ela não é infinita dentro do ser humano. Ela acaba, ela esgota. Então, se você fizer um dia inteiro de um exercício muito pesado, você vai estar esgotada no fim do dia. Obrigatoriamente, você vai precisar ter um período de descanso, de pausa, de reposição de energia, para que no outro dia você continue a sua vida, certo? Então, isso significa que a nossa energia não é eterna, a gente precisa fazer pausas e reposições. É como se você ganhasse 100 pedreiros. A criança chegou e ela tem 100. Esses 100 têm as suas missões específicas. Uns vão desenvolver os órgãos neurológicos, outros vai desenvolver o sistema nervoso central, o outro vai crescer os ossos, o outro vai plasmar os dentes, o outro vai para o pulmão, órgãos rítmicos, e tá lá. Cada um na sua vida, cada um fazendo a sua missão, e a criança está lá vivendo, aprendendo, brincando, trepando em árvore, caindo, ela está vivendo a sua vida. Aí cansa, aí dorme, aí acorda, aí revitaliza, aí volta os 100 pedreiros, vamos lá, estamos aqui, estamos juntos. Só que existem desvios nesse caminho, que são os desvios que levam para os extremos, são os extremos dos tipos constitucionais. A criança que só se move erraticamente e não consegue fazer sentido da vida,
a cabeça grande, que está lá no metabólico motor e completamente dormente para o pensar, sem nenhuma organização interna, ela se desgasta excessivamente. A criança cabeça pequena, que não é conduzida para o seu oposto equilibrador, harmonizador, que é o metabólico motor, fica só pensando e vai se enrijecendo cada vez mais. Para fazer esse processo, principalmente o processo do pensar que não é natural do primeiro setênio, no primeiro setênio a criança faz o quê? Ela brinca. Se deixar ela solta, ela brinca. A natureza da criança é brincar. E nós vamos ter uma aula que a gente vai falar mais especificamente sobre esse fenômeno que é o brincar infantil. Essa criança, ela brinca. Só que a gente, por pressa e querer adiantar as fases, a gente fala assim, não vai brincar. Quero que você sente e agora você vai decorar letras e números. E agora você vai decorar as cores em inglês. E a gente começa a requisitar uma outra área, que não é esse metabólico, que não é esse impulso livre do movimento natural da criança, da expansão, da contração. A gente puxa essa energia vital para o intelecto, para um pensar abstrato, porque uma letra é uma abstração. A letra A de Aline não existe no mundo. A letra A é uma abstração. Se você me levasse agora para o Japão e me ensinasse as letras em japonês, eu não ia entender nada. Então eu teria que fazer muito esforço intelectual para conseguir escrever um abecedário em japonês. Porque isso não é um elemento da natureza, isso é uma abstração. Então você precisa entender que quando a criança decora letras e números, ela está fazendo uma abstração. O ser humano não está pronto para usar a sua mente para fazer uma abstração antes do processo de mielinização dos neurônios, que acontece entre 6 e 7 anos, junto com a troca dos dentes, que mostra que ela está pronta para os processos intelectuais. Então, quando a gente faz isso antes da hora, vai acontecer o processo? Vai acontecer o processo. Mas sabe o que a criança vai fazer? Ela vai dizer assim, galera, pedreiros, preciso de 3 do pulmão, 2 dos ossos, mais 3 dos dentes, tudo para a cabeça. Porque a galera tá me dando um monte de coisa para eu decorar e eu não tenho energia aqui, ó, no meu pensar abstrato, intelectual. Sobe. E começa a chamar a galera que estava fazendo outras atividades para esse pensar intelectual. E essa é uma maneira muito simplista e muito lúdica, vamos dizer assim, de dizer que existe um desgaste muito grave do desenvolvimento humano quando a gente requisita energia vital para uma área que não era a área que estava sendo desenvolvida no momento e não está pronta para fazer essa atividade. A criança vai acompanhar, ela vai decorar, ela vai te entregar aquilo que você está estimulando ela, mas ela vai pagar um preço por isso. E esse preço é a não conformação correta do seu corpo. Muitas vezes são problemas respiratórios, alergias respiratórias, questões de ritmo, dificuldades emocionais, não se reconhecem enquanto individualidade, questões de autoestima, de determinação, de se sentir sempre atrasado, de sentir sempre o que está para trás, que tem que correr para alcançar os outros, questões de falta de coordenação motora, o enrijecimento do cabeça grande e do cabeça pequena, não importa, esse processo está equivocado em ambos os tipos constitucionais. Requisitar esse pensar antes da hora enfraquece essa força vital. Uma força vital enfraquecida é uma criança agressiva, é uma criança com dificuldade de lidar com frustrações, com dificuldade de lidar com perdas, é uma criança que tem dificuldade de dormir, porque esses processos intelectuais não estão conseguindo ser absorvidos por essa individualidade, porque ela requisitou essa força vital e ela subiu para um lugar onde não era o natural no momento. Então a criança vai entregar o resultado, mas o custo é muito alto. E a gente não precisa ir longe para ver o preço que as crianças estão pagando por isso, né? Crianças que não suportam fazer lição de casa, que só gostam de ir para a escola para comer lanche e brincar no recreio, que não têm amor pelo professor, que não veneram a educação, que não encontram no processo educacional uma porta de auto-relacionamento, de autodescoberta. É uma obrigação chata, imposta, cheia de cobranças, cheia de rigidez, cada vez mais. Então, entender o primeiro setênio, entender os seus objetivos é fundamental para que a gente possa dar esse entorno. Caso, infelizmente, a escola que seu filho frequente seja assim,
né, não esteja em harmonia com os setênios, você, enquanto responsável, enquanto mãe, vai dar em casa o balanço, o equilíbrio que você está aprendendo aqui. Em não podendo trocar a escola, tem que ser esse professor, é isso que você tem para hoje, a gente vai dar o nosso melhor. Nem tudo na nossa vida vai ser perfeito. Então você vai ter uma boa rotina, um bom ritmo, um bom sono. Você vai garantir que existe lúdico, fantasia na sua casa, vai evitar os eletrônicos, como a gente já vai estudar também. Então você vai dar esse entorno dentro de casa para equilibrar o que na rua você não conseguiu trazer de ideal. Com o início da troca dos dentes de leite pelos dentes definitivos, a gente tem um marco de saída do primeiro setênio. E aí, essas forças formativas, essas forças vitais que estão formando esse corpo físico, agora se encontram livres dessa tarefa que já foi concluída a parte mais difícil. Agora elas estão livres para se dedicar à próxima tarefa, que é a formação e a consolidação do intelecto e da memória. E aí entra a fase em que a criança está aberta, está pronta para exercitar essa área do pensar, que é o segundo setênio que eu vou te falar agora. O segundo setênio, ele é marcado pela troca dos dentes, o início do segundo setênio é a troca da dentição, e o término do segundo setênio é a puberdade. Nas crianças é a menarca, a menstruação, e nos meninos é o crescimento dos pelos pubianos, é a mudança da voz, e aí a gente tem então um marco de transição para o terceiro setênio. O segundo setênio acontece entre 7 e 14 anos. Enquanto no primeiro setênio a lei a ser seguida é de que o mundo é bom, agora no segundo setênio a lei é que o mundo é belo. A criança ela vai encontrar essas referências do belo em tudo ao seu redor. Não só o belo físico, como uma boa organização, uma boa estética, isso não tem nada a ver com coisas caras ou baratas. Tem a ver com senso estético, com uma coerência entre aquilo que eu falo e que eu sou, entre aquilo que eu sou e o meu lar é, o meu ambiente é. Ela vai buscar essa coerência na vida, seja no seu lar, seja no seu ambiente, seja nos adultos ao seu redor. Enquanto no primeiro setênio a criança ela se abre para o mundo através da imitação, ela olha papai e mamãe, a babá, o cuidador, a vovó, as pessoas que mais cuidam dela e imita esse adulto, agora no segundo setênio ela vai aprender pelo sentir. Todo o seu processo de aprendizado vai passar por aqui, porque é também esta região rítmica que mais está amadurecendo de 7 a 14 anos. A criança ela vai mudando, inclusive, seus padrões respiratórios. Se é através desse sistema rítmico que todo conhecimento intelectual precisa passar, significa que, mesmo agora que as forças formativas do ser humano estão livres para ir para o intelecto e para a consolidação da memória, a criança ela ainda precisa viver os seus aprendizados. Ela precisa sentir os conhecimentos. Então, apesar desse intelecto estar aberto agora para pensar o ensino da matemática, o ensino das letras, as palavras, aprender a ler, então são tantas coisas lindas que se abrem agora para essa criança, mas este conhecimento ainda precisa ser vivenciado internamente. No segundo setênio, também a criança começa a sair um pouco mais do ambiente da sua casa. Ela vai ter como referência de humanidade não só o pai e a mãe, mas agora o professor é uma grande referência de humanidade. E é muito interessante que nessa idade a criança ela volta para casa dizendo: mamãe, o meu professor falou, né? Ela vai trazendo essa referência e vendo o professor como essa pessoa que é um grande exemplo de humanidade para ela. Portanto, mais do que nunca, o adulto precisa ser para essa criança uma autoridade amada. Uma autoridade que sim é respeitada por amor, por veneração, por devoção. E a criança ela entrega essa veneração para o adulto quando ela enxerga esta predisposição do adulto de buscar o seu caminho de ser melhor. Não é sobre ser perfeito, porque ali em torno dos 9, 10 anos, a criança ela começa a descobrir as imperfeições do adulto de uma maneira ainda
levemente detalhada, ainda vai vir um grande processo para isso, mas ainda assim ele respeita, ele venera esse adulto que é coerente, que é verdadeiro, que não engana, que não mente, que não esconde. A gente vai educar essa criança do segundo setênio trabalhando a nossa autoeducação. O segundo setênio, ele termina com a chegada da puberdade. É um momento de muitas transformações físicas, emocionais, espirituais. E aí a gente tem uma grande mudança desse indivíduo. Uma grande energia se manifesta nos meninos a partir do amadurecimento dos órgãos sexuais. Já nas meninas, a chegada da puberdade pode trazer muita instabilidade nos sentimentos, que é o que a gente vai ver agora no terceiro setênio. O terceiro setênio é o período entre a puberdade e a maioridade, entre 14 e 21 anos. Enquanto no primeiro setênio a mensagem, o lema da criança é que o mundo é bom, no segundo setênio esse lema é de que o mundo é belo, no terceiro setênio o lema se transforma em o mundo é verdadeiro. É um período de muitas desilusões, onde o jovem ele descobre que existem várias nuances por trás daquilo que ele via. De repente ele entende que o casamento dos pais não era tão feliz, que aquela escola não era tão perfeita, que aquela pessoa que ele gostava não era bem assim. É um momento de muitas descobertas e é uma sensação de muita instabilidade, como se esse chão no qual esse jovem pisou a vida toda estivesse se modificando, forçando esse jovem a refletir por si próprio o que está por trás. Qual é a verdadeira mensagem da vida? Por que nós estamos aqui? Inclusive, é muito comum que os adolescentes sejam muito idealistas, né? Eles estão buscando se entender enquanto um ser humano. Qual é o meu lugar no mundo? Por que que eu estou aqui? Vai olhar muito para o papai e para a mamãe, entender de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu devo ir, qual é o meu caminho, qual é o meu grupo, com que galera eu quero andar, o que me representa. E naturalmente nessa fase vai existir um grande afastamento dos adultos dos seus pais, mas não como forma de negar os pais, mas como forma de se encontrar enquanto individualidade. Então, muitas vezes, esse jovem vai querer ter uma outra religião dos seus pais, vai querer frequentar lugares diferentes dos seus pais, vai querer ter amigos completamente diferentes do que os pais achavam que era o melhor para ele. Tudo isso são formas desse indivíduo entender quem ele verdadeiramente é, porque é o processo que ele vai fazer mais profundamente no próximo setênio, que nós não trataremos aqui no Florescer. Agora, é importante que você entenda que é necessário, é importante que continue agindo, né? Os pais ajam com essa coerência, que é justamente o que é esse fio condutor para o jovem. Enquanto a porta de entrada do primeiro setênio era o agir, a imitação, o fazer igual, a porta de entrada para o mundo do segundo setênio era o sentir. Todo conhecimento deve passar pelas suas emoções. Agora, no terceiro setênio, a porta de entrada é o pensar. Tudo vai passar pela intelectualidade desse jovem. Esse jovem vai querer dar sentido para as coisas, vai querer ir profundamente entender como funciona o mundo. A não ser que os setênios anteriores não tenham dado para ele esse chão, essa firmeza. O que se espera de um terceiro setênio harmonioso é que esse jovem busque a verdade por trás do que há no mundo. Tem uma frase que resume muito bem o terceiro setênio, que eu não vou conseguir falar igual para vocês, então eu quero ler aqui. O nosso objetivo é de ajudar a desenvolver um pensar dirigido por um querer sereno. Um querer domado por um discernimento inteligente. Tudo isso permeado com sentimentos fortes, mas não egoístas. Lindo, né? Não ia conseguir falar igual para vocês. Então, esse é o grande objetivo. E para a gente chegar assim no segundo setênio, a gente precisa conduzir um bom primeiro setênio e um bom segundo setênio, porque cada fase leva para a próxima um grande potencial. Então, para a gente chegar num terceiro setênio, nutrindo todos esses valores, a gente precisa fazer um bom primeiro setênio e um bom segundo setênio. E, dentre esses setênios, existem pequenas crises, pequenos portais que se abrem de desenvolvimento,
picos de desenvolvimento, às vezes físico, às vezes anímicos e espirituais, que eu quero te contar na próxima aula. Até lá!